Tal como na ida, um numeroso grupo de hebreus seguiu, silencioso e vigilante, os legionários que protegiam o rabi. Naquele momento, inesperadamente, Judas Iscariotes afastou-se da turma encabeçada por Caifás e surpreendeu-me com uma pergunta. A princípio hesitou. Olhou à sua volta com desconfiança e, finalmente, decidiu-se a falar. Judas devia pensar que a minha constante presença perto do mestre me convertera num dos seus adeptos. No entanto, acabou por vencer o seu receio e, afastando-se do pelotão de escolta, perguntou-me como decorrerá o interrogatório no palácio de Antipas. Contei-lhe o sucedido e Iscariotes, como único comentário, lamentou o silêncio de Jesus, acrescentando: que nova oportunidade perdida! Disse-lhe que não entendia e Judas Iscariotes, evitando me olhar, falou-me dos seus tempos como discípulo de Batista e de como nunca perdoara ao mestre não ter intercedido pela vida de João. Agora, segundo o traidor, Jesus também nada fizera para reivindicar a memória do seu amigo e precursor. A confissão surpreendeu-me. Pelo que via, Judas Iscariotes unira-se ao Nazareno devido à prisão de Batista, e cheguei a pensar que boa parte do seu ódio pelo rabi tinha por motivo aquele fato. Continuamos os dois em silêncio. Eu ardia no desejo de lhe perguntar o motivo da sua traição, mas não tive coragem, e só me atrevi a perguntar por que razão se antecipara ao grupo de soldados na noite da prisão. Isolado e humilhado por uns e por outros, Judas sentia a necessidade de confessar-se. Mas a sua resposta foi uma meia-verdade. Sei que ninguém acredita em mim, lamentou-se, mas a minha intenção foi boa. Se me pus à frente dos soldados e levitas do templo foi para avisar o mestre e os meus companheiros da tropa que vinha prendê-lo. Calei-me. Aquela explicação, de fato, era difícil de aceitar. É possível que Judas, covarde como era, tivesse podido maquinar semelhante arranjo. De qualquer forma, os discípulos talvez não tivessem chegado a desconfiar dele. Mas as suas intenções, se é que realmente foram essas, ficaram anuladas perante a inesperada presença do Nazareno a meio do caminho que conduzia ao jardim. Não tivemos tempo para mais. Cíviles e os seus homens entraram novamente pela muralha norte da Torre Antônia, encaminhando-se para a escadaria do pretório. Ao chegar ao terraço onde se celebrara a primeira parte do interrogatório, estranhei a presença de um estrado semicircular, sobre o qual fora colocada uma cadeira curul, geralmente destinada a aplicar a justiça. O centurião deixou Jesus entregue aos seus homens e entrou na residência. Os hebreus, com o sumo sacerdote na primeira linha, esperaram, como habitualmente, junto das escadas. Desta vez, José de Arimateia tinha entrado no recinto da torre. Pilatos não tardou a aparecer e, sentando-se na cadeira transportável, dirigiu-se a Caifás e aos saduceus. Haveis trazido este homem à minha presença, acusando de perverter o povo, de impedir o pagamento do tributo a César e de pretender ser o rei dos judeus. Interroguei-o e não o creio culpado de tais acusações. Na realidade, não vejo falta alguma. Enviei-o a Herodes e o tetrarca deve ter chegado à mesma conclusão, pois que me enviou novamente. Com toda a certeza, este homem não cometeu delito algum que justifique a morte. Se considerais que deve ser castigado, estou disposto a impor-lhe uma sanção antes de o soltar. Sem poder conter a sua alegria, João deu um salto, abraçando José de Arimateia. Mas, quando tudo parecia a favor do Nazareno, o pátio entre a escadaria e o portão da muralha foi subitamente invadido por centenas de judeus. Entraram tranquila e silenciosamente, com um grupo de soldados romanos à frente. Tal como me tinha avisado o ancião de Arimateia, a multidão acorrerá à casa do procurador, desejosa de assistir ao indulto de um réu. E é de grande importância acentuar que, no momento em que aquela massa humana chegou diante da residência de Pilatos, com prévia autorização da guarda, nenhum dos israelitas sabia o que estava acontecendo. Foi ali, à vista de Jesus e dos sacerdotes, que se deixaram arrastar pela hábil e oportuna intervenção de Caifás e dos saduceus. Se o julgamento de Jesus se tivesse dado noutro momento ou noutro dia, sem a presença daquela turba, é bem possível que o sinédrio não tivesse levado a melhor.
Pilatos sabia da chegada da multidão. De fato, a colocação do estrado e da cadeira sobre o empedrado do terraço obedeciam única e exclusivamente à cerimônia da tradicional anistia. Mas, desejando agir de boa fé, Pilatos cometeu um grave erro. Depois de efetuar uma série de consultas aos seus centuriões, pôs-se de pé e, elevando a voz, perguntou à multidão o nome do preso escolhido. Barrabás. Respondeu o povo como um só homem. Até aquele momento, nem Pilatos nem os juízes tinham pronunciado o nome de Jesus. Aquilo significava, tal como supunha, que os hebreus tinham vindo até o pretório com intenção premeditada de solicitar a libertação do terrorista, e assim o manifestarem antes de o procurador lhes pedir silêncio e lhes explicar como os sacerdotes tinham levado Jesus à sua presença e de que o acusavam. Em suma, aquela gente mesmo sem a presença do Rabi da Galileia, teria gritado por Barrabás, o zelota. Mas, como referi, a oportuna intervenção de Caifás e dos seus sequazes e o ouro que fora distribuído entre um punhado de judeus, colocados estrategicamente por entre a multidão, acabaram por inclinar a balança a favor do sinédrio. Quando Pilatos acabou de explicar à multidão a presença de Jesus no tribunal, deixando bem claro que não via naquele homem razões que justificassem a sentença, formulou uma segunda pergunta. Quem desejais que eu liberte? Barrabás, o assassino, ou este Jesus da Galileia? Por um instante, a multidão de judeus ficou atônita. Não houve resposta imediata. Aquelas pessoas, isso foi evidente, vacilou. Caifás e os saduceus compreenderam o grave risco que aquele silêncio representava e, avançando para Pilatos, gritaram com força. Barrabás! Barrabás! A iniciativa dos homens do sinédrio teve um rápido eco. De diferentes pontos do pátio cheio de gente se levantaram outras vozes, pertencentes, sem dúvida, aos judeus comprados, que clamaram também pela libertação do revolucionário. Em questão de segundos, toda aquela multidão imitou os sacerdotes, unindo-se em coro a Caifás. Foi inútil que João Zebedeu quase perdesse a voz a gritar o nome do seu mestre. Ficou abafado por um Barrabás. Rotundo e generalizado, repetido outra e outra vez até o procurador, levantando os braços, pedir silêncio. Nos olhos de Pilatos havia um brilho de ódio por aqueles saduceus, flagrantes instigadores de uma massa amorfa e ignorante. Como disse, a irritação do procurador romano não tinha a sua origem no fato circunstancial de aquele galileu poder ou não vir a ser executado. O que o encolerizava era, precisamente, que a sua decisão de pôr em liberdade o mestre se visse olimpicamente desprezada pela casta sacerdotal. Mas o erro de Pilatos, oferecendo Jesus como possível candidato à libertação, ainda era susceptível de retificação. Tomando novamente a palavra, recriminou-lhes a conduta traiçoeira. Como é possível escolher a vida de um assassino, disse, apontando diretamente para Caifás, contra a deste galileu, cujo crime mais grave é se julgar rei dos judeus. O resultado daquelas palavras foi totalmente contrário ao que Pilatos podia esperar. Os juízes mostraram-se extremamente ofendidos pelo que consideraram um insulto à sua soberania nacional, instigando a multidão a que gritasse ainda com mais força pela liberdade do zelota. E assim aconteceu. Aqueles hebreus, na sua maioria as pessoas incultas, pisoeiros, carregadores, mendigos, peregrinos e, naturalmente, levitas livres de serviço no templo, levantaram de novo as vozes, exigindo a libertação de Barrabás. A súbita explosão popular fez que o procurador vacilasse e, acompanhado pelos seus oficiais, retirou-se para deliberar. Estou agora convencido que se Pilatos não tivesse metido o Nazareno naquela eleição, certamente não se teria visto comprometido perante os dignitários religiosos. Entretanto, Jesus permanecia tranquilo diante da multidão. Aqueles minutos de espera, e os que se seguiram, foram decisivos para Caifás. Aproveitando a momentânea ausência do procurador, arranjou maneira de os seus companheiros de conspiração se espalharem entre os que ali estavam reunidos, incitando-os constantemente a que pedissem a libertação do popular Barrabás.
Era triste e decepcionante observar aqueles judeus, muitos dos quais conheciam e tinham admirado as palavras e a coragem do Galileu, quando, por exemplo, varrera o átrio dos gentios do sacrílego comércio dos cambistas e intermediários. Num instante, sem um menor critério pessoal, tinham se voltado contra o indefeso Jesus. Pilatos voltou à sua cadeira e observou a multidão. Tinha firmado os cotovelos nos braços da cadeira, apoiando a cabeça nas mãos entrelaçadas, em atitude pensativa. Como medida de precaução, Cívilis dera ordem para que a porta da muralha fosse fechada, colocando várias unidades armadas em torno da multidão. Foi pena que os judeus não tivessem reparado antes naquela manobra dos romanos. Conhecendo como conheciam a crueldade de Pilatos, talvez que ao verem que estavam sendo cercados disfarçadamente, se preocupassem mais com a sua segurança que com a libertação de alguém. O comandante-chefe da legião acabara de dar ordens precisas aos seus legionários. Se a ordem fosse ameaçada, tinham autorização para desembainhar as espadas. Durante uns minutos, o governador romano ficou em silêncio. A multidão imitou à espera de uma decisão. E estávamos nisto quando um dos serventes do pretório apareceu no terraço, entregando uma carta lacrada a Cívilis, ao mesmo tempo que lhe comunicava qualquer coisa. O centurião examinou a pequena folha de pergaminho e avançou até a cadeira, arrancando Pilatos dos seus pensamentos. O procurador abriu a carta e, depois de ler atentamente, levantou-se. Caifás, os juízes e todos os que ali estavam reunidos ficaram intrigados. Pilatos parecia hesitar. Deu 2 breves passos pelo terraço e, por fim, parando, voltado para a multidão, anunciou que tinha recebido uma carta de sua mulher, Cláudia Prócula, e que desejava lê-la em público.